Pronto, pessoal, boa noite. Já estamos em gravação para a gente começar a nossa aula de geologia. E antes da gente começar o assunto de hoje, que vai ser intemperismo, sedimentação, processos sedimentares e formação dos solos, eu queria só que a gente falasse um pouquinho se ficou alguma dúvida de rochas metamórficas, né? Que eu enviei o conteúdo para vocês da aula, o vídeo, tem os textos. Se vocês tiveram dúvidas, querem comentar alguma coisa, posso explicar alguma coisa para vocês? Beleza, Gabriel? O restante do pessoal teve dúvida? Sim, não? Bom, vou levar o silêncio como uma negativa, tá? Quaisquer dúvidas que surgirem aí, vocês postem no fórum, não tem problema que a gente vai respondendo ao longo da semana, quando as dúvidas surgirem, tá? E hoje a gente fala de intemperismo, sedimentação, processos sedimentares e formação dos solos. Diferentemente de grande parte dos conteúdos de geologia, gente, esse assunto ele é central para quem está nas ciências biológicas, para quem está na licenciatura, por exemplo, porque a gente fala muito de solo durante as aulas, né? O solo é um compartimento ecológico bastante importante, a gente vai falar de fauna de solo, a gente vai falar das plantas, então a compreensão de como o solo funciona, de quais são as formas de formação dessa estrutura e o que isso implica para a qualidade e para os processos do solo é bastante importante, tá? O solo ele é uma camada que muitas vezes ele fica apagada, né? A gente quase não pensa no solo e muitas vezes a gente olha para o solo e enxerga o solo como uma massa inerte, que não tem muita atividade. Em contrapartida, é um dos componentes biologicamente mais ativos que a gente tem, né? O solo é central para o desenvolvimento de qualquer atividade do ser humano. A gente constrói sobre ele, a gente cultiva os nossos alimentos nele, a gente necessita realmente, né? A gente retira minérios da parte do subsolo, então é muito importante que a gente tenha a compreensão dos processos de formação dessas estruturas. Vocês já tiveram alguma noção ao longo da vida de vocês de como se forma o solo, do que é o solo? Sim, não? Nunca tinha se perguntado sobre isso. Quem mais, gente? Ajudem o Gabriel, não deixe o colega de vocês sozinho participando da aula. Não deixe o professor sozinho falando na aula. E aí, Gabriel, ninguém quer ser parceiro nosso hoje não, viu? Se você já teve alguma informação sobre a formação do solo, Dalton, sobre a constituição, sobre o conceito de solo. Professor, antes, para mim, o solo já existia, já estava lá, entendeu? Não teve uma criação. Como se já a Terra fosse criada e já tivesse o solo. Eu nunca tinha me perguntado sobre, mas agora já tem uma basezinha. O que seria essa basezinha sua aí, Gabriel? O que você acha? Através do intemperismo, né? Que o desgaste das rochas vai... como é que eu posso dizer? Que o intemperismo ele, assim, é um fator importante, né, para a criação do solo, que ele vai disponibilizar elementos estruturais, essenciais para a formação estrutural e química do solo. Aí vai dar uma questão de volume também. E é importante a gente entender, então, gente, que toda a formação do solo está, de alguma forma, associada ao ciclo rochoso, né? A formação do solo, na verdade, vai ser um passo na formação das rochas sedimentares. Vocês concordam comigo?
Sim ou não? Então, compreender um pouquinho da formação dessa estrutura vai fazer com que a gente compreenda um pouquinho mais do ciclo rochoso também, né? Nessa figura aí, gente, pensando no título da aula, né, intemperismo, sedimentação, processos sedimentares de formação dos solos, o que vocês veem nessa figura aí que está na foto de capa da aula? Que processo está representado aí? Um vale de água? Como é isso, Gabriel? Isso aí na parte inferior é água, né? É água. Ah, eu acho que já existia água e essa água foi desgastando esse terreno. Não sei. É isso mesmo. Então, que processo está representado aqui? É o intemperismo fluvial. Isso, intemperismo pela água, né? E não somente o intemperismo, mas uma palavra que é bem conhecida nossa, que é a erosão. Já ouviram falar dessa palavra? Júlia já, Gabriel também, Dalton também. Alguém me conta aí, o que é a erosão? O que imagina que seja a erosão? Quando eu vejo assim, erosão, eu lembro daqueles desastres, né? Que tem, que é o que? O desgaste do solo, das rochas, e aí acontece aqueles deslizamentos, é o que vem na minha cabeça. Vamos pensar um pouquinho todo mundo junto, ó. Você tinha comentado logo no início, ô Gabriel, que o intemperismo também era um processo de desgaste, não é isso? Isso. Então, qual que vai ser a diferença do intemperismo para a erosão? Por que tem dois nomes? Acho que o intemperismo... Não sei, peraí. Quer dizer, eu sei, mas não sei explicar, mais ou menos. Acho que a erosão é algo de grande escala, o intemperismo é mais um... Não sei. Não sei, professor, desculpa. Tem que pedir desculpa não, nós estamos aqui para construir mesmo. Então a gente vai chegar nessas conclusões hoje e entender um pouquinho dos processos de formação e de estruturação do solo, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de intemperismo, sedimentação e formação do solo é onde ocorre o intemperismo. Pensando nas camadas da Terra, a gente viu, né, o núcleo, o manto e a crosta, em qual dessas camadas ocorre o intemperismo? O Gabriel já foi rapidão aí, escreveu na crosta. Então a gente tem que lembrar que o intemperismo ele é composto de processos que são superficiais, que acontecem na crosta terrestre. Falando assim, ó, tá bom, o intemperismo acontece em processos superficiais na crosta. Então, processos que acontecem dentro de cavernas são intemperismo? E aí? Bora, meu povo. Vou repetir a pergunta. Se o intemperismo é um processo superficial, aqueles processos que acontecem nas cavernas
podem ser considerados como intemperismo? Dalton acha que sim, Gabriel acha que não. Na verdade, Gabriel falou que não sei, né? Então, a gente não pode esquecer, gente, que as cavernas fazem parte da crosta e elas têm aberturas para os principais agentes do intemperismo. No caso, por exemplo, o vento, a água, conseguem agir nesses lugares, né? Então, a gente vai ter ação também nesses locais. E eu estou falando isso porque quando a gente fala de processo superficial, só para a gente não pensar só no que está exposto na superfície do planeta. Mas se eu tenho entranhamento de água, de vento, é possível acontecer intemperismo, tá? Então é superficial no sentido de ser na camada mais superficial do planeta, que é a crosta. E pensando nisso, pode ter organismos que contribuem para o intemperismo, exatamente, Dalton. Quem vai sofrer o intemperismo? Quais as rochas que vão sofrer o intemperismo? Todas aquelas que estão expostas ao intemperismo, gente. Sejam elas magmáticas, sedimentares, né, metamórficas, não importa. Todas as rochas que estiverem expostas vão sofrer intemperismo. E essa exposição se dá pela tectônica de placas, né? As rochas vão se reorganizando através da tectônica e vão sendo cada vez mais expostas, tá? Ou pelo próprio intemperismo das rochas que estão nas camadas mais superficiais. À medida que essa rocha vai sendo intemperizada, outra rocha é exposta. Ou pela movimentação de camadas, placas tectônicas, que vai expor rochas que antes estavam lá embaixo. Ok? Até aqui tudo bem? Beleza. Então, olha só. O intemperismo, ele vai fazer parte do processo de formação das rochas sedimentares, que a gente sabe que são formadas pelos sedimentos, né? Lembra os clastos, que vão se unir lá, podem ser químicos, podem ser físicos, e o intemperismo é o grande responsável pela formação desses sedimentos. Então, um sedimento surge quando existe o intemperismo sobre uma rocha matriz. Esse intemperismo vai ser a ação de uma força externa, que pode ser química ou física, né? Alguns autores colocam biológica, mas a gente vai discutir isso um pouquinho. E essa rocha maior vai se quebrando em grãozinhos menores, formando o sedimento. Após a ocorrência do intemperismo, o próximo passo desse sedimento é ser transportado. Ele fica solto, né? E por isso ele ganha mobilidade. E ele vai ser transportado por alguma força de transporte. Pode ser a água, pode ser o vento. E depois ele vai ser deposto, né, depositado ou sedimentado. Então ele vai cair no local, vai se estabelecer ali e vai ser sedimentado. No finalzinho vai haver o soterramento e a diagênese, que é a própria formação da rocha sedimentar, né? Agora o que acontece? O intemperismo, ele é um processo que vai ser separado da erosão, justamente porque a erosão vai ser o conjunto do transporte e da deposição e sedimentação até o momento da diagênese. Então, a erosão acontece depois do intemperismo, tá? Não tem a ver com escala, necessariamente, como o Gabriel falou, né? Tem a ver com o transporte em si. Quando eu junto as fases de transporte, deposição, sedimentação e até o soterramento, eu estou tendo a erosão. Por que a gente lembra só de erosão nas grandes escalas? Porque, na verdade, são aquelas que causam prejuízo econômico, né? Que vão formar as vossorocas. Já ouviram falar desse termo? Vossoroca? Não, então fica o dever de casa aí. Eu vou escrever para vocês aqui, ó, vossoroca. E o dever, depois você pesquisar no Google e dar uma olhada no efeito desse tipo de erosão nos nossos solos, tá? E principalmente porque a erosão é um ponto de preocupação central com a saúde do solo. Quanto mais erosão eu tenho, quer dizer que mais solo está sendo retirado de um lugar.
E por que a gente pode diferenciar esse processo, gente? Porque eu posso ter um intemperismo, a formação do sedimento, e o sedimento ficar ali exatamente onde ele foi gerado. Vocês concordam comigo? No sentido de possibilidade? Existe a possibilidade de haver o intemperismo. Vamos simular aqui, ó. Tá, quando for assim, gente, já avisa que está cortando, porque daí eu posso repetir, a gente já muda a dinâmica da aula, tá? Já avisa, ó, professor, não estou entendendo, está cortando, que daí eu já repito de uma vez, beleza? Então vamos lá. Tem uma rocha matriz. E tá lá um pedacinho preso sobre ela. A ação do intemperismo aqui, chuva, vento e por algum acaso esse sedimento se desprende dessa rocha matriz. Existe a probabilidade desse sedimento não ser necessariamente retirado daqui. Concorda? Apesar de não ser uma probabilidade muito alta, pode ser que ele fique aqui, seja retirado. Às vezes já tem uma rocha que está um pouco parecendo uma cuiazinha, né? Então ele foi retirado e ficou lá, bonitinho, dentro da rocha. Nesse caso, existiu intemperismo, mas não existiu erosão. Entendem a diferença? Consegui entender também? Júlia, Eliane? Isso, não houve transporte. Então a erosão começa a acontecer quando o sedimento é retirado do seu lugar de formação, que acontece pelo intemperismo, tá? E quando está exacerbado, quando a erosão é muito forte, eu tenho danos à estrutura daquele solo que está se formando. Nesse sentido, o que a gente pode pensar? Que o intemperismo ele tem uma história, né? Justamente porque ele vai começar nas rochas expostas e ele sempre vai acabar, gente, na maioria das vezes, no fundo do mar. O destino de um sedimento é chegar, em geral, no fundo do mar. Um momento ou outro ele vai chegar lá, tá? Mais demoradamente, menos demoradamente, ele acaba atingindo aquela área. É interessante porque quando a gente observa todos os processos que podem acontecer aí, a gente vê que o sedimento pode agir em múltiplos locais até ele chegar no fundo do mar. Né? Ele pode ser usado em diversos momentos, em diversos solos diferentes, fazendo uma conexão entre esses sistemas. Tá? E, no fim das contas, a gente pode acabar definindo o intemperismo com esse conceito aqui. Ó. É o processo geral pelo qual as rochas são fragmentadas na superfície terrestre e que resulta em partículas sedimentares. Sendo que esse sedimento vai ser um material desagregado originado da alteração de rochas pré-existentes. Sobre esses conceitos, tudo bem? Beleza. Então vejam que isso está acontecendo a todo momento, né? O intemperismo acontece a todo momento, a erosão também, formando sedimentos que vão formar rocha em algum momento da vida deles, né? Mas na maior parte do tempo eles passam sendo solo. Isso aqui é só para a gente lembrar daquela diferenciação dos sedimentos, do tamanho do sedimento para o nome que ele recebe, né? Então, quando o sedimento tem dimensões muito pequenininhas, a gente chama de argila, tá lá na base da tabela. Essa dimensão cresce um pouquinho, a gente chama de silt. Essa dimensão cresce um pouquinho, a gente chama de areia. E acima disso são cascalhos, né? Elementos rolados ou granulosos. Por que isso é importante, gente? Porque solos com quantidades diferentes, de tipos de sedimentos diferentes, vão ter características diferentes. Vamos pensar numa partícula que a gente conhece bastante, que é a areia, e num processo que acontece no solo, que é a permeabilidade, o quanto a água consegue penetrar naquele solo. Vocês acham que um solo com mais areia vai ser mais permeável ou menos permeável?
Em relação aos outros, isso. Um solo que tem mais areia vai ser mais permeável ou menos permeável? Como assim, Dalton? Não entendi. Ó, o Gabriel deu uma fala interessante aí, ó. Mas não sei se é bem nesse caminho. O que, que é uma coisa permeável, gente? O que é algo permeável? Que deixa passar, né? Os grãos de areia, se a gente for comparar aí com os outros sedimentos, eles são pequenos ou eles são grandes? São grandes, né? Agora vamos pensar assim, ó. Imagine que você tem um pote, certo? Um pote de vidro. Se você colocar dentro desse pote de vidro bolinhas de ping-pong, beleza? E aí você pegou um outro pote de vidro e colocou dentro dele bolinhas de gude. Em qual desses potes eu vou ter mais espaço vazio? No pote de bolinha de ping-pong ou no pote de bolinha de gude? No de bolinha de ping-pong. Se eu virar uma leiteira de água dentro desses potes, ela vai passar mais fácil entre as bolinhas de ping-pong ou entre as bolinhas de gude? Na de ping-pong. Na de ping-pong. Então, o solo com mais areia vai ser mais permeável ou menos permeável em comparação com o solo com menos areia? Vai ser mais permeável. Vai ser mais permeável. Então, veja, gente, a composição do solo acaba gerando efeitos ou propriedades que o solo tem. Por isso que quando a gente joga água na areia, logo ela chupa. Já viram um vaso com areia? Quando você joga água em cima, chupa rapidinho, de repente ela está saindo lá pelo furo do vaso? Quem tem suculenta às vezes é isso, elas gostam bastante de areia, né, de solo com bastante pedra. Você joga a água ali, logo ela está vazando lá no fundo, não é? Então, Gabriel, mas o que, que gera a drenagem? As características do solo. Uma boa drenagem vai ser gerada por um solo com mais areia, entendeu? Justamente porque ele é mais permeável. A água se movimenta mais fácil nesse solo. Faz sentido? Tá? Isso, gente, é uma coisa que é muito interessante. Se vocês já assistiram um vídeo de pessoas plantando coisas, o pessoal fala assim, aí a gente vai colocar aqui no fundo uma camada de pedra, vamos colocar uma manta de drenagem para fazer a drenagem do vaso. Já ouviram isso? Na hora de plantar uma plantinha? Agora vamos pensar. A gente ouve e faz isso tudo, né? Vai lá, compra o vaso, compra a pedra, bonitinho, compra a manta de drenagem, põe lá no fundo, e aí você põe um solo bem argiloso, cheio de partícula bem pequenininha. Vai adiantar ter a manta de drenagem, a argila lá no fundo, gente? Não, porque quem gera a drenagem do solo é o solo. Essa argila vai ficar toda encharcada, toda cheia de água, porque a água tem dificuldade de passar, né, entre os canais formados pela argila, que são bem pequenininhos, porque ela é um grãozinho bem pequenininho. Então, essa coisa da drenagem, quem determina é o solo. São as proporções entre os diferentes tipos de partícula do solo. Em contrapartida, por exemplo, um solo menos argiloso em relação aos outros tende a ser menos fértil. Por quê? Porque a argila, como ela é feita de partículas muito pequenininhas, ela tem uma superfície de contato muito grande.
Então eu tenho mais área para os nutrientes ficarem ligados do que um solo mais arenoso, por exemplo. Então estou lembrando os tamanhos dos sedimentos para vocês aqui, porque solos com quantidades diferentes, de sedimentos de tamanhos diferentes, vão ter propriedades diferentes, tá? De estrutura, de fertilidade e tudo mais. E aí a gente chega nos tipos de intemperismo. O intemperismo pode ser físico, ele pode ser químico, e alguns autores encaixam aí o biológico, tá? A grande diferença é o seguinte: o intemperismo biológico, ele também vai ser físico ou químico, mas ele está sendo causado por um organismo. O intemperismo físico por si é um fator abiótico, o químico por si também é um fator abiótico, a gente fala disso daqui a pouquinho. Um dos tipos principais do intemperismo físico são os ciclos de umedecimento e secagem. Estão vendo aí na foto, o que é essa foto? Vocês sabem o que é? Parece cimento, e é cimento mesmo, Eliane. O que aconteceu com esse cimento aí? Rachou, principalmente por conta desse ciclo de umedecimento e secagem. Quando eu tenho a penetração de água numa estrutura, essa água tende a ir abrindo caminhos, e quando seca, fica um caminhozinho aberto. Quanto mais água entra, mais abre-se o caminho, e aí seca. Umedece, abre o caminho, seca. Umedece, abre o caminho, seca. Ciclos de umedecimento e secagem, que vão causar claramente um intemperismo aí, né? Olha as rachaduras. Só que isso acontece no nível microscópico nas rochas. Tá? Além disso, a gente tem ciclos de mudança de temperatura. Como que a mudança de temperatura pode causar intemperismo, gente? Como vocês acham? Tipo, o gelo, por exemplo, ele vai entrar nas cavidades, vamos supor, de uma rocha, e quando ele congela, ele meio que dilata um pouco, ele meio que quebra a rocha. Vai desgastar. Exato. É isso mesmo. Em caso que a gente tem gelo, é bem fácil de ver, que é o que está representado aí nas fotos, né? A gente tem lá uma rachadura com a água, o topo tende a congelar primeiro, então ele pressiona o que está embaixo, e o gelo, quando congela, se dilata, ele vai causar rachaduras, vai fazer sedimentos. Mas o próprio esforço, né, do material de se dilatar e se contrair, cada vez que ele esquenta e esfria, vai afrouxando muitas vezes as ligações entre os minerais que compõem aquela rocha. Então eu posso ter mais chance de formação de sedimento. E além disso, a ação de atrito da água e do vento sobre essas rochas o tempo todo, né? Raspando, fazendo com que essa rocha seja lavada, né? Ou receba rajadas de vento muito forte, que vão tirar pela força física mesmo, pelo atrito, tá? Tudo bem em temperismo físico? Além do temperismo físico, a gente tem o químico. E no químico, a água é o papel central. Ela vai acabar agindo como solvente. Então vejam que a água vai estar participando do intemperismo físico, mas também vai estar participando do intemperismo químico, dissolvendo minerais, né, gerando classos bem pequenininhos. No caso aí, nós temos estalactites, que são essas colunas que estão no teto das cavernas aí, ó. E aqui é interessante, porque ao mesmo tempo que eu tenho um processo de deposição, a água está vindo do interior da Terra, cheia de calcário e depositando, ela também vai causando um intemperismo quando ela passa se arrastando pela superfície da estalactite, tá? Levando calcário aí. Então tem um intemperismo químico com a água dissolvendo essas estruturas. Em geral, o intemperismo químico é causado pela dissolução dessas estruturas via água, principalmente. Tudo bem? E aí, gente, muitos autores colocam o intemperismo biológico, que eles falam assim, por exemplo, as raízes podem se adentrar nas rachaduras, fazendo contrações, né? Então são muito similares, na verdade, aos outros tipos de intemperismo físico, né? Só que causados aí por um agente biológico. Mesma coisa quando os líquens
colonizam áreas de rocha, começam a liberar exudatos líquidos, né, que são ácidos, vão estar agindo aí no intemperismo químico. Então, os organismos biológicos têm suas próprias formas de intemperismo físico e químico, gerando o que a gente chama de intemperismo biológico. Tá? E a erosão, como a gente já tinha comentado, vai ser esse processo todo de arraste dos sedimentos para longe do lugar de onde aconteceu o intemperismo dele. Então, há um intemperismo na superfície da rocha e a erosão começa quando começa esse transporte. A gente vai ter diversos tipos de erosão diferentes, porque diversos tipos de fatores ambientais podem transportar os sedimentos, principalmente a água e o vento, né? E aí, em geral, a gente vai ter as correntes de ar ou água como principal tipo de transporte, e a gente tem uma força muito grande, uma ligação muito grande, desculpa, entre a força da corrente e o tipo de sedimento transportado. Acho que a gente chegou a falar um pouquinho disso na aula de rochas sedimentares, mas a gente vai relembrar isso. Se eu tenho um sedimento maior, eu preciso de uma corrente de ar ou de água mais forte ou mais fraca para transportar? Um sedimento grandão exige correntes de água mais fortes ou mais fracas para ser transportado? Mais fortes, né? Porque tem toda a física envolvida nisso. Exatamente. Então, em geral, ó, correntes fortes, acima de 50 centímetros por segundo, ou seja, se a água se desloca, né, numa velocidade acima de 50 centímetros por segundo, vão conseguir transportar cascalhos, sedimentos bem grandões. De 20 a 50 centímetros, vão estar depositando camadas de areia. Areia grossa, para baixo de 50 centímetros, e areia fina, próximo dos 20. Menos que 20 centímetros, vão transportar o que a gente chama de lama, que é a mistura do silt e da argila, tá? Então, 3 tipos de correntes diferentes, conseguindo transportar sedimentos de tamanhos diferentes. Isso aqui, gente, não é para ser seguido de maneira religiosa, não, né? Tipo assim, toda vez que tiver essa velocidade, é esse sedimento, é uma estimativa geral, tá? Das possibilidades de transporte dos sedimentos. Até aqui, tudo bem? Beleza. Agora vamos olhar essas fotos, ó. Nas duas fotos eu tenho uma moeda para ter um tamanho de referência, tá? E tem na primeira foto escrito areia bem selecionada e areia pobremente selecionada, certo? Quais são as principais diferenças que a gente nota nessas areias aí? O que já difere de cara de uma areia para outra? Acho que você queria colocar padrão, Dalton, mas o pedrão também serve, né? A areia que está aí na direita tem pedacinhos muito maiores, né, do que a areia que está na esquerda. É isso que eles estão chamando aqui de seleção, que é, ou seja, a seleção do tamanho do grão que foi depositado. Pensando aqui, na esquerda, estava acontecendo uma corrente, vamos supor que aqui na esquerda, vamos supor que são dois ambientes, tá? Esquece a moeda, a gente está vendo aí o fundo, uma rocha sedimentar. Os sedimentos da esquerda foram transportados em velocidades altas ou baixas? Baixas. E os da direita? Em velocidades altas. Então eu consigo... Dalton, aí que está a diferença. Não necessariamente altas e baixas, porque o que transporta sedimento em alta velocidade também vai transportar os de baixa velocidade. Certo? Pensa, por exemplo, quando você vai lá numa piscininha do Peba, numa piscina dos Recifes de Coral. Quando a onda bate, ela não levanta só sedimento grandão, e é uma corrente de alta velocidade, né? Ela levanta sedimento pequenininho também. Só que tá tudo junto naquele bolo ali. Você não vai ter tempo de separar, porque não dá tempo dos sedimentos nem
decantarem direito. Já numa situação bem selecionada, como é da esquerda, você sabe o quê? Que aquele lugar ficou um tempão com correntes de baixa velocidade, deu tempo de transportar só sedimento pititinho e eles conseguiram decantar, não teve revolvimento daquele solo. Pode falar, Gabriel. Em relação assim, ao Rio São Francisco, um exemplo. Tá. Em Paulo Afonso, eu percebi que a água lá é bem cristalina, azul, e aqui em Penedo, por exemplo, é uma água mais escura. Isso tem relação ao tamanho do sedimento, a densidade. Pensando em Paulo Afonso, tem muito mais a ver com a velocidade da água, né? Porque a água fica parada há muito tempo. Concorda? Faz-se o lago da represa, né? E aí tem muito tempo para o sedimento decantar, por isso que a água fica mais transparente. À medida que a água volta a entrar em movimento, volta a carregar sedimentos com ela, ela fica mais barrenta, né? Fica mais turva, menos transparente. Beleza? Massa. E é interessante também, gente, que o tempo de transporte, né, vai fazer com que os sedimentos mudem de formato. Em geral, quanto mais tempo o sedimento é transportado, mais arredondado ele fica. Então, quanto mais ovaladinha, mais redondinha for a forma do sedimento, mais eu penso que esse sedimento foi transportado. Por exemplo, quando a gente olha a pedrinha de rio, elas tendem a ser todas redondinhas, não é? Justamente porque elas foram transportadas durante muito tempo, foram se batendo uma na outra, se lapidando, até ficarem mais arredondadas. Já quando você olha rochas que têm muito pouco contato com a água, que não são transportadas, elas são mais pontiagudas, né? Então o transporte do sedimento faz com que ele ganhe esse formatinho mais arredondado, tá? E aí nos dois casos aí que a gente está vendo as duas linhas, há um arredondamento, mas que respeita também a forma original do sedimento, né? Então, em geral, quanto maior é a distância do transporte, mais arredondado é o meu sedimento. E aí vocês ficam, nossa, professor, mas que informação que nada a ver, para que a gente está vendo isso? Porque, por exemplo, quando a gente vai ver lá em paleonto, e aí eu acho uma rocha que tem um fóssil com sedimentos bem pequenininhos, bem arredondados, eu sei que possivelmente aquele fóssil foi transportado por muito tempo em correntes baixas. Faz sentido para vocês? Beleza. Então, para isso que a gente está vendo essa baboseira toda, tá? Para ajudar a gente a explicar a história dos lugares também. E aí a gente vai ter uma série de ambientes de deposição diferentes. E esses ambientes não precisam decorar, tá, gente? Isso tudo está nos livros, a gente consegue achar, que vão ser formados por processos diferentes porque são ambientes diferentes. Então, por exemplo, nos ambientes continentais, os ambientes que a gente vê fora do mar, né? A gente tem os lagos, os ambientes aluviais, que são aqueles de rio, os ambientes desérticos e os glaciais. Nesses locais todos, a gente tem agentes de transporte diferentes, né? Por exemplo, no lago, a gente tem o movimento das correntes do próprio lago, de água, as ondinhas do próprio lago, que vão ser diferentes das correntes fluviais, das correntes dos rios, que vão estar no ambiente aluvial de deposição, que vão ser diferentes do agente de transporte lá do deserto, que em geral vai ser o vento, né? Então, isso aqui é só para a gente ver que ambientes diferentes vão ter processos de transporte diferentes, e aí isso vai gerar marcas diferentes nas rochas sedimentares, a gente vai conseguir entender como era esse ambiente quando o sedimento foi transportado. Os tipos de sedimentos vão ser diferentes pelas condições ambientais que a gente tem, vão estar localizados em climas diferentes. Então, assim, nesses slides, eu vou botar a apresentação para vocês lá, deem uma olhada quando eu colocar a apresentação. Não precisam ficar preocupados agora de saber as características de cada ambiente deposicional, tá? É só para a gente pensar que ambientes diferentes vão transportar sedimentos diferentes por processos diferentes, em climas e processos orgânicos diferentes. Faz sentido? Talvez não faça, que tá todo mundo quietinho.
Pessoal. Pessoal. Não, é sério mesmo, vocês entenderam, gente? Porque, por exemplo, ele não colocou, sim, faz sentido, mas se vocês não entenderam, a gente explica de novo. Nós temos vários tipos principais de ambientes deposicionais. Nós temos os ambientes continentais, que estão representados aí nesse primeiro slide. Temos os ambientes costeiros. O delta de um rio vai ser diferente de uma praia, que vai ser diferente das planícies de maré, com processos diferentes. Temos os ambientes marinhos, né? Mar profundo vai ser diferente da plataforma continental, que vai ser diferente dos recifes orgânicos, que vai ser diferente das margens continentais, os taludes. E tudo bem, Júlia. E tudo isso vai estar sendo voltado para a formação do solo, tá? Que tem como definição essa aí, ó, uma camada não consolidada da superfície terrestre, resultante da ação dos organismos vivos, plantas, animais, micro-organismos, né? E do clima sobre a rocha matriz, acondicionado pelo relevo num dado tempo. Ou seja, tudo que está soltinho em cima daquele relevo ali, que foi gerado pelo intemperismo físico, químico e biológico num determinado espaço de tempo, tá? Tudo bem com esse conceito aqui? Se um aluno de vocês falasse, mas professor, o que é o solo? Como que vocês definiriam? Sem usar diretamente esse conceito aí. Definam solo para mim com as palavras de vocês. Podem se basear no conceito, mas eu quero que vocês definam com as palavras de vocês. Massa, Gabriel. Obrigado. E aí, basicamente, gente, esse aí é o ciclo de todo o solo, né? Eu tenho uma rocha bruta, que vai passar, em geral, primeiro pelo intemperismo físico e químico, não chegou organismos aqui. Os primeiros que costumam colonizar são os líquens, associações de algas e fungos, né, que são bastante resistentes, sobrevivem a várias condições bem tensas. Esses organismos ajudam a aprofundar o solo. Assim que se aprofunda o solo, vão chegando os primeiros animais e as primeiras plantas, e depois a gente tem uma evolução de um solo mais orgânico, mais profundo, né, com a decomposição desse material orgânico todo. Esse é o ciclo básico de formação de qualquer tipo de solo, tá? Então a gente tem a rocha-mãe primeiro, só uma outra forma de explicação. A rocha-mãe, que vai sofrer a ação dos agentes externos, da chuva, do vento, vai sofrer várias rachaduras, começa a haver o depósito de material orgânico, de espécies colonizando, que vão desenvolvendo mais esse solo, até que a gente forme os diferentes horizontes, tá? As camadas de solo são chamadas horizontes, gente. E o primeiro horizonte que a gente forma é o chamado horizonte A, que vai começar a receber decomposição desse material orgânico. E, por fim, a gente tem a estruturação de um solo bem profundo, com o horizonte C, que é aquele mais próximo da rocha matriz, o horizonte B, que é a transição entre o horizonte A, onde tem decomposição, e o horizonte C, e o horizonte O,
que é onde tem só de orgânico, que é onde tem só a camada, né, de decomposição mesmo, tá? Até aqui tudo bem? Beleza. Nossa relação com o solo, gente, é muito antiga, tá? E é muito importante. Foi só quando a gente entendeu o solo que a gente conseguiu ser quem a gente é hoje como espécie. O que está representado nessa pintura rupestre aí, gente? Agricultura? Agricultura. A gente só conseguiu se desenvolver enquanto sociedade porque a gente descobriu como plantar. E para isso a gente teve que começar a entender o solo, né? Então o solo é visto como lugar sagrado em muitas culturas. Tem culturas específicas que separam partes específicas do solo como santuários, né? Tipos de solo diferentes que não podem ser utilizados para nada, só para adoração. E foi só com esse aumento da nossa relação com o solo que a gente conseguiu se desenvolver realmente enquanto espécie. E hoje a gente tem uma relação bastante nociva com o solo. A gente desgasta muito os solos porque os nossos sistemas de produção em geral envolvem a monocultura, que significa a utilização da mesma espécie de planta em grandes áreas e por longos períodos de tempo. E pensando nisso, gente, por que a monocultura enfraquece o solo? O que vocês acham que tem a ver isso? Acho que, como é uma determinada espécie, ela vai ter uma necessidade diferente. Então, ela vai puxar muito nutriente. E esse mesmo nutriente, vamos supor, uma planta precisa muito de potássio. Então, ela vai deixar o solo pobre em potássio. Exatamente. A gente tem as mesmas demandas do solo com uma grande quantidade de tempo e não dá tempo para o solo se recuperar. Apesar de existirem os ciclos biogeoquímicos, né, dos nutrientes conseguirem se mover pela crosta, a gente não tem esse tempo, a gente não tem dado esse tempo para os solos. E hoje em dia, gente, o solo ele é um dos nossos maiores aliados com relação ao combate às mudanças climáticas. Vocês já acharam alguma vez que isso seria possível? O solo ser um bom aliado com relação à mudança climática? Já tinham pensado na ligação dessas duas coisas? Os solos são importantes com relação às mudanças climáticas, gente, porque eles são grandes estoques de carbono. A gente tem muita possibilidade de estocar, ou seja, de manter o carbono no solo. Os principais gases que dão problema com a gente no efeito estufa são gases de carbono, concordam? O CO2, o metano, o CH4. E o solo é cheio de vida que pode manter esse carbono no solo e não na atmosfera. Então, à medida que a gente cuida do solo, que a gente faz com que esse solo seja saudável, que esse solo se desenvolva, a gente tem um potencial muito maior de manter esse carbono no solo. Eu vou indicar para vocês, aqui, ó, no bate-papo, um documentário da Netflix chamado Solo Fértil. Tá? Eu recomendo que vocês assistam, porque ele trata muito da importância do solo como um aliado no combate às mudanças climáticas. E por fim, né, só reforçando que o solo é um passo de formação das rochas sedimentares. Então eles estão diretamente envolvidos no ciclo rochoso. Tá? Um bom solo vai gerar boas rochas no futuro. Beleza? De conteúdo por hoje, gente, é isso. Gostaria de saber se vocês têm dúvidas, querem tirar alguma dúvida agora, tem dúvidas com relação aos exercícios, fiquem à vontade, tá? E se não, estão dispensados, eu vou disponibilizar a gravação para vocês lá. Beleza? Então, boa noite, Gabriel. Boa aula de fisiologia, acho, né? Boa noite também, Dalton.
Beleza. Júlia, sua internet está ruim, eu vou disponibilizar a gravação, viu? Você pode assistir de novo se for necessário. Qualquer dúvida que você tiver, envia lá no fórum. Boa noite, Eliane. Nada. Boa noite.